Na do apóstolo Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios 2, 10 e 11, o apóstolo Paulo fala assim: para que Satanás não encontre vantagem sobre nós ou que nós não sejamos sobrepujados por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis, ok? Meu amigo, se você acha que o dia 31 de outubro é um dia normal, é um dia de brincadeira, é um dia de festa, me perdoe, mas você está redondamente enganado. Principalmente se você é um cristão e você acha que o dia de hoje é um dia normal, aí você não está apenas redondamente enganado. Muito provavelmente você está até pecando, tá bom, meus amigos? Você está até pecando. Por quê? Porque, meus amigos, você tem aqui hoje uma oportunidade de você cair na real, uma oportunidade de você entender o que está acontecendo. Perfeito? Então, se você não é cristão, eu sugiro você virar cristão. Se você já é, presta muita atenção no que eu estou te falando. O apóstolo Paulo escreve na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10, para que Satanás não encontre vantagem sobre nós, para que nós não sejamos sobrepujados por Satanás, porque nós não ignoramos os seus ardis. Ou seja, é, a gente a gente tem hoje, infelizmente, um cristianismo de conveniência, tá? É um cristianismo que vai dizer para você que a melhor coisa você tem a fazer ao ser cristão é você ficar feliz e viver em comunhão com todo mundo, se alegrar, alegria. Cara, não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que o inimigo cegou o entendimento da humanidade para que não enxergue a verdade. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. O apóstolo Paulo está mostrando para nós nessa passagem aqui que o inimigo está querendo sobrepujar. O que significa sobrepujar? Dominar, enganar e neutralizar os cristãos. E eu digo para vocês, boa parte das igrejas do mundo afora hoje estão neutralizadas, não trazem nenhum tipo de dificuldade para o inferno, não atrapalham o inferno, não incomodam o inferno, não desfazem as obras do inferno, muito pelo contrário, estão até colaborando com o inferno, tá? Então a forma mais sutil das trevas dominarem, enganarem, neutralizarem é através dos ardis, ou seja, o que que é o ardil, meus amigos? O ardil é um plano estratégico, porém oculto, tá? Então, quando você tem ali o coração humano dirigindo as igrejas, o desejo humano dirigindo as igrejas, a cobiça humana, os objetivos humanos, quando você tem ali um planejamento cristão que não envolve o contexto espiritual ao nosso redor, meus amigos, isso não é uma igreja, tá? Isso é um clube, perfeito? Então, um local onde você não tem santidade, não tem perdão, onde você tem divisão, disputa, competição, porfia, dissensão, fofoca, puxada de tapete, inveja e por aí vai, isso é o playground do demônio, isso não é uma igreja, tá? Então, meus amigos, a luta, ela não é física, ela não é política, ela não é emocional. A luta ela é invisível, como a gente lê lá em Efésios 6:12, tá? O inimigo, ele distorce, ele imita as coisas que Deus faz, tá? O campo de batalha é a mente, o campo de batalha é o coração, o campo de batalha é o cenário espiritual. A gente sabe que, segundo João 10:10, o inimigo ele quer sempre roubar, matar e destruir. Roubar, matar e destruir o quê? Principalmente roubar, matar e destruir a fé, a esperança e a comunhão. Então é uma batalha constante, tá? Apesar de que a gente sabe, obviamente, para quem está em Cristo Jesus, para quem permanece na palavra de Cristo, ele já a vitória já foi conquistada segundo Colossenses 2:15, tá? Então, meus amigos, as estratégias mais comuns do inimigo são o engano e a confusão, né? O que que ele faz? Ele deturpa a verdade, cria versões distorcidas da Bíblia, cria versões distorcidas do cristianismo, cria as versões distorcidas daquilo que você entende como
a sua comunhão com Deus, uma comunhão com Deus que não envolve arrependimento, mudança de pecado, oração, jejum, meditação na palavra, viver a palavra e por aí vai, ok? Se é um cristianismo que não tem isso, tá difícil, tá? E a gente sabe que Gênesis 3 mostra que a primeira estratégia do inimigo foi semear dúvida. Quando ele fala: será que foi realmente isso que Deus disse? Será que foi realmente isso que Deus disse quando ele falou que não queria que comesse do fruto do bem e do mal? Ou seja, a relativização hoje da fé, tá certo? Então, meus amigos, Paulo relaciona diretamente a ignorância com relação à batalha espiritual como um terreno aberto ao inimigo, tá? Onde tem ignorância, existe uma vulnerabilidade espiritual. Onde tem orgulho e autossuficiência, o inimigo está agindo. O orgulho, até a gente pode dizer que foi o pecado original do inimigo, né? Ele tenta fazer o homem pensar que consegue vencer por conta própria. Eu tive uma enorme tristeza, meus amigos, de ver num evento que eu, participo há muitos anos, um evento que sempre foi relacionado à batalha espiritual, eu vi uma figura aí participar desse evento e dizer: "Ah, esses crentes aí que ficam falando de batalha espiritual, esses crentes aí que ficam falando de apocalipse, esses crentes são chatos". Lembra daquele grupo lá dos barbudos do Oriente, que é com XI, Xi, depois Itas, né. O cara adaptou isso para chatos, ou seja, adaptou isso para dizer que quem fala de batalha espiritual, quem fala de apocalipse é chato. Meus amigos, você sabe por quê as pessoas acham chato falar de batalha espiritual e falar de apocalipse? Você sabe por que as pessoas acham chato falar sobre essas coisas? É porque quando a gente fala sobre essas coisas, eles se sentem mal, eles se sentem preocupados. Sabe por quê? Por vários motivos. Primeiro, a vida dele na Terra é muito boa. Ele ama a Terra. Por que, que a vida na Terra dele é muito boa? Porque ele tem muito dinheiro, ele tem uma vida confortável, muito dinheiro e uma vida confortável em cima do sangue das ovelhas, né. Porque ele devora as ovelhas, capitaliza em cima das ovelhas e vive uma vida de marajá em cima do dinheiro das ovelhas, né. Eu já disse para vocês, meus amigos, eu sou voluntário, né, no meu trabalho nas igrejas e, pelo contrário, em vez de eu ganhar dinheiro, eu até boto dinheiro, né, muito pelo contrário. Então, meus amigos, uma pessoa que acha ruim falar de apocalipse e batalha espiritual é porque, primeiro, ele não quer que o mundo acabe porque a vida dele já tá boa pra caramba, tá? E a vida dele tá boa pra caramba devorando as ovelhas. E além disso, se ele pensar no inferno, ele sabe que ele está condenado ao inferno. Então ele precisa criar uma ilusão de que demônio não existe, Satanás não existe e inferno não existe, porque se existirem, ele está destinado a ir para lá. Assim como Jesus falou para os fariseus: vocês não entram nos céus e atrapalham as pessoas de entrar nos céus. Essas são realmente as pessoas que hoje, dia 31 de outubro, acham que hoje é um dia normal, de uma festinha das bruxas. Meus amigos, você não tem ideia do que rola nos bastidores do poder global nesse dia, tá? E, obviamente, eu não vou te falar o que rola. Se você quiser saber o que rola, faça a sua própria pesquisa, eduque-se a si mesmo, mas eu te garanto que hoje é o dia mais importante para aqueles que lutam contra as coisas de Deus e é o dia que eles fazem mais coisas para frear e atrapalhar o avanço das coisas de Deus, tá? Eu falei para vocês que esses pastores, líderes e igrejas que não gostam de falar de inferno, nem de apocalipse, nem de céu, nem de salvação, é porque eles gostam muito desse mundo, né, a Bíblia diz, faz um alerta: "Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus". É porque eles têm medo de ir para o inferno, eles preferem acreditar que o inferno não existe. Mas também, meus amigos, muitas vezes, esses caras já estão inconscientemente ou conscientemente trabalhando para o inferno.
Então é por causa disso também que eles pregam essa doutrina que não envolve céu, inferno, mudança de vida, batalha espiritual, anjos e demônios. Por quê? Porque talvez em alguns casos esse cara, ele já está trabalhando para o inferno. Perfeito? Então, meus amigos, esse é o alerta diante do qual a gente tem que começar essa conversa de hoje. Meu amigo, você não tem ideia do nível de batalha espiritual que rola hoje. É um nível de batalha espiritual muito grande. E aí tem gente falando: "Não, mas o Halloween é uma brincadeira". Meu amigo, você sabia que muitas pessoas vão para o inferno por causa de uma brincadeira? Tá? Você sabia disso? Você sabia que muitas pessoas perderam a sua alma por causa de uma brincadeira? Que brincadeira, Daniel? Brincadeira do tabuleiro de Ouija, brincadeira do copo, brincadeira do compasso, brincadeira de fazer algum tipo de ritual sinistro. Não, era só uma brincadeira. Brincadeira para você, mas para as entidades mal intencionadas não era brincadeira, não. Freud falava que brincando diz-se todas as coisas. Eu acrescentaria: brincando vai-se para o inferno também. Ah, mas era apenas uma festinha. Na tua ótica era uma festinha. Para eles não era uma festinha não. Ok, meus amigos? Inclusive na Bíblia, no livro de Ezequiel, tem uma passagem muito interessante que é categórica para a gente entender o que está acontecendo hoje. Ezequiel estava no exílio babilônico, ou seja, ele estava fora da sua terra original, foi levado cativo lá para a Babilônia. E aí, meus amigos, nessa passagem, no livro de Ezequiel, ele diz que ele foi levado em espírito ao templo em Jerusalém, ou seja, a sua consciência foi transportada para o templo de Jerusalém em tempo real. E ele viu o que estava acontecendo no templo de Jerusalém em tempo real. E ele viu que os sacerdotes que estavam no templo, sacerdotes de Deus que estavam no templo, estavam fazendo ali um ritual, porém, um ritual aparentemente a Deus, porém, Deus mostra para ele que no templo de Jerusalém havia uma porta secreta. E atrás dessa porta secreta, aqueles que todo mundo acreditava que eram servos de Deus estavam fazendo um culto a Tamuz, ok? Culto a Tamuz escondido no templo que era de Deus, tá? Então, isso é a Bíblia nos mostrando que, às vezes, a gente acha que o pessoal é servo de Deus, mas eles são servos das trevas, né? Então, Ezequiel 8,13 diz assim: Disse-me ainda, verás abominações maiores do que essa. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado norte. E eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando por Tamuz. Ok? Ou seja, as mulheres estavam na porta do templo de Deus, cultuando Tamuz, ok? Olha que coisa estranha, tá? O que significa isso? É, meus amigos, significa que às vezes você está no lugar e tem uma pessoa pregando e falando: olha, pessoal, esse negócio de batalha espiritual, de demônio, de final dos tempos, isso é tudo lorota, meus amigos. Isso aí não existe, não. Meus amigos, ou ele está falando isso, repito, porque a vida dele é muito boa, porque ele se alimenta da gordura das ovelhas, ou porque ele tem medo de ir para o inferno, então ele prefere acreditar que o inferno não existe, ou o cara já está trabalhando para o inferno de verdade, tá? Então Deus mostra a Ezequiel uma porta oculta no muro do templo e manda o profeta cavar na parede. E atrás dessa parede tinha uma entrada secreta. E dentro dela, dessa área secreta, havia imagens de animais e ídolos desenhadas nas paredes, representando espíritos e outros deuses. E ali, meus amigos, 70 anciãos do povo de Deus, líderes espirituais, estavam fazendo um culto a seres das trevas. Isso simboliza ali não apenas o pecado oculto, né? Mas isso simboliza a realidade grotesca do mundo espiritual, ok? Então,
Tamuz, ele era um deus babilônico, ele era um símbolo de fertilidade, colheita, dos ciclos da natureza. E a lenda dizia que ele morria todos os anos no verão e era chorado por mulheres até renascer na primavera. Era um culto de morte e ressurreição, exatamente a questão do cristianismo. Jesus morre e ressuscita, tá? Só que nesse caso, era uma imitação maligna do plano de Cristo. Então, o choro por Tamuz era, na verdade, uma fé paralela ao cristianismo, ou paralela, naquele caso, ao judaísmo, funcionando dentro de lugares ocultos na igreja. Ou seja, eh, a Bíblia fala: havia cerca de 25 homens com as costas para o templo do Senhor e o rosto para o oriente, e eles adoravam o sol, um culto ao sol também. Tá? Sacerdote do templo voltando as costas para Deus e adorando o sol nascente dentro do templo do Senhor. Ou seja, isso aqui é um símbolo máximo do que acontece no dia 31 de outubro. No dia 31 de outubro, meus amigos, até muitas pessoas que você acha que são de Deus viram as costas para Deus e cultuam o sol e cultuam Tamuz, entre outras coisas, tá? Então, uma igreja hoje que perdeu a visão da batalha espiritual, cara, isso não é mais igreja, isso é um clube, ok? Porque o nível de batalha hoje tá num patamar que, se você não entende mais isso, cara, é difícil dizer o que que pode o que que eu poderia dizer para você, tá certo? Por quê, meus amigos? Porque nós estamos vivendo uma época em que eu já disse para vocês, aqueles que estavam utilizando representantes terceirizados para exercer o poder, agora estão vindo para a luz. Aquilo que era um movimento esotérico com S, que significa fechado para dentro de si, agora virou um movimento esotérico com X, que é aberto para fora. As coisas estão ficando mais evidentes. Os caras que trabalhavam na sombra estão vindo para a luz agora. As coisas que eram feitas nas sombras estão vindo para a luz agora. Aqueles que governavam nas sombras, pilotando representantes ali telegados, agora estão vindo para a luz também. E mesmo assim, a maioria dos cristãos ainda não percebeu isso. Meus amigos, a Bíblia diz que a gente, querendo ou não, está numa batalha espiritual. Inclusive, Jesus chama o inimigo de o príncipe deste século. Mas nós sabemos que o Deus de paz esmagará Satanás e o seu poder debaixo dos nossos pés, segundo Romanos 16:19. Então, meu amigo, você hoje tem uma oportunidade maravilhosa de você orar, se consagrar, se arrepender dos seus maus caminhos, parar de olhar as coisas com olhos naturais e parar e passar a olhar as coisas com olhos espirituais. Um, desculpe o termo, um palhaço desse que entra numa igreja e num evento de uma igreja e um evento de batalha espiritual e diz que quem fala sobre Apocalipse é um chato, um palhaço que faz um negócio desse é um cara que está trabalhando para o inferno diante dos seus olhos. E os cristãos, ó, batem palma. O cara está zombando da própria Bíblia. O cara está zombando do próprio Cristo. O cara está zombando da própria palavra. Ou seja, o cara está zombando de Deus no próprio altar. E o povo de Deus está preocupado com pagar boleto, ter uma casa de praia, ter um carrão melhor. Enquanto isso, Satanás está feliz da vida. Quanto mais igrejas que não pregam a verdade, que só prega prosperidade e palhaçada, mais o inferno fica feliz. Por quê? O cara que está dentro dessa igreja, ele acha que está salvo, mas não está salvo. E eu digo, o primeiro passo para você resolver um problema é você reconhecer que ele existe. Se o cara não reconhece que ele não está salvo, ele nunca vai conseguir chegar à verdadeira salvação. Se o cara ficar até o dia da sua morte se iludindo, achando que está salvo, sem se arrepender dos pecados, sem mudar de vida, sem receber Jesus, sem seguir o evangelho da cruz,
Esse cara vai para o inferno achando que está indo para o céu. Agora, a culpa também é das pessoas que ensinam a falsa doutrina. Repito, Jesus disse para os fariseus: vocês não entram no céu, ainda atrapalham os pequeninos de entrar no céu. Para vocês haverá maior juízo do que para o povo de Sodoma e Gomorra.